uma minha diária. Ai, Pirigari! E o povo Caiapó, e o povo Iujá, e todos os povos que estão aqui presentes, nós temos que juntar e nos unir contra Belo Monte, porque é a nossa casa, é a nossa vida que está em jogo. Se Belo Monte acontecer, todos nós seremos extintos. É o que eles querem. Mas já está a ponto de começar. Os hotéis já estão todos fechados. A Norte Energia fechou todos os hotéis de Altamira, alugou as caminhonetes, o cimento já está chegando na região, os trabalhadores já estão sendo contratados. Então, assim que essa chuva parar, eles vão começar as obras nos canteiros de obra. É um desafio para nós indígenas. Nós temos que combater isso, nós temos que falar sempre não, não, não. É bastante interessante você observar o processo de licenciamento ambiental, né? Porque ele é feito numa total falta de transparência, né, e participação da sociedade civil. Os indígenas solicitaram uma série de reuniões diversas vezes. Fomos a Brasília em fevereiro entregar uma petição. A gente conseguiu, né, com a ajuda de diversas organizações nacionais e internacionais, arrecadar mais de 600 mil assinaturas contra Belo Monte. Fomos com representantes indígenas de toda a bacia do Xingu entregar para a presidente Dilma. Não fomos recebidos por ela. Se ela estiver aí, eu posso até procurar ver. Eu não sei nem se ela está em Brasília hoje. A bandeira indica que ela está aí, ó. Olha para a bandeira, não olha para mim não, olha lá para a bandeira. Ó. Bom, que está certo. Né? E em momento nenhum a gente consegue ter acesso a representantes do governo, né? Então é um governo totalmente autoritário e que quer, com esse projeto do PAC, devastar, exterminar, destruir a Amazônia e seus povos. Eu acho que a gente não pode deixar para fazer, porque se nós, criança, essa pessoa que está nascendo de lá para cá, vai precisar de alguma coisa. Era nosso mercado aquele lá que o governo tem que ver. Era o rio, é nosso mercado, aonde nós pega alguma coisa para sustentar nossas crianças. A água ela não é importante só para a gente, é importante para a terra, para equilibrar nosso ambiente. Ele equilibra, a água é importante, a água é a vida da gente. E esse rio é precioso para nós, que aqui que é a nossa vida, nós não precisamos de nada mais, além do que ter esse rio intacto, esse rio do jeito que ele está. E nós já estamos sentindo, minha gente, muitos impactos já causados pelo homem branco, muitos impactos negativos. Nosso rio já não é mais aquele de antigamente. Já tem muitas impurezas, já tem muito desmatamento acontecendo e nós estamos perdendo a nossa vida, porque a água para nós ela é vida. O governo do Brasil, eles querem fazer coisa ruim no nosso rio, fazer coisa ruim nos nossos...
aldeia. É uma tristeza muito grande que vem até a gente, porque eu não estou pensando em mim, estou pensando nos meus filhos, meus netos, geração a geração. Isso a gente fica preocupado daqui a uns dias, como que vai ficar? Gijabe, hanganyuna, gijabe, nopo tuine, ku ni ada kutaya ben kol kaben jiri akam, ben kol kaben yang ni nyawane tania. Meni dah one kaben lala kre kaben puji nale nate piam ne kam kaben puji nale. Uma manifestação de coragem. No Teatro da PUC, em São Paulo, foi realizado o ato Erguendo Barricadas. Basta de assassinatos. Nenhum militante a menos. Organizado pela APROPUC São Paulo e vários movimentos sociais, entre eles o Tribunal Popular, o Movimento Indígena Revolucionário e o Movimento Luta Popular. Estiveram presentes 8 militantes de diferentes estados do Brasil que estão ameaçados de morte. Mostrar o rosto foi um ato de coragem e libertação, pois consideram que não podem viver se escondendo. O Carlos esteve presente em uma coletiva em que eles protestaram contra a situação em que se encontram. Acompanhe. Nesses tempos eu gravei uma matéria sobre a criminalização dos movimentos sociais lá no Sarau da Vila Fundão. E pelo mesmo motivo eu estou aqui na PUC hoje, vai acontecer um ato no Tuca contra a criminalização dos movimentos sociais e contra as mortes de militantes que estão acontecendo no Brasil inteiro. E primeiro vai acontecer uma coletiva de imprensa com militantes que estão sendo perseguidos, ameaçados de morte. O assunto é muito sério e tem que ser mostrado. Vamos ver. A minha história, ela se agravou no ano passado, quando o presidente da Associação Quilombola do Charco foi assassinado com 7 tiros de pistola. 2 grandes fazendeiros do estado do Maranhão pagaram um grupo de extermínio para matar não só Flaviano, quanto a esse que vos fala. Apenas Flaviano foi vitimado e agora eu tenho 2 lutas. A luta pela titulação do Quilombo do Charco e a luta por ver os assassinos dele na cadeia. Em 2007, nós verificamos um progresso de desenvolvimento à custa de sangue na Baía de Guanabara, à custa de sofrimento de uma comunidade. Verificamos ali uma verdadeira expulsão, porque não tivemos alternativas, nem mesmo uma compensação sobre todo aquele projeto que estava sendo implantado. Então se viu necessário a gente criar um grupo de resistência, fundamos como nome Grupo Homens do Mar da Baía de Guanabara, ficamos 38 dias em cima de um duto. Por causa desse protesto tivemos 2 mortes, 2 assassinatos de companheiros, na frente dos seus filhos menores, na frente da sua esposa. Nós não entendemos o porquê o Estado faz a segurança institucional daqueles empreendimentos. Nós não entendíamos por que a polícia, sem nenhuma ordem judicial, tentava desocupar uma área que já era ocupada por nós desde o início dos tempos. No dia 31 de março de 2005, 29 pessoas conhecidas minhas foram assassinadas. E a partir desse momento, eu me tornei militante da área de direitos humanos. Passei a sofrer vários atentados, sofri várias ameaças. Fui posta num programa de proteção, num programa nacional de proteção aos defensores ameaçados de morte. E eu entrei no programa para ajudar um amigo, que era o Matos, que estava ameaçado em Pernambuco, mas o Matos foi assassinado. E aí eu pedi para sair do programa, mas eles não aceitaram. Eu tinha direito à escolta, eu não quis a escolta, porque a pessoa que ia fazer minha escolta hoje está preso por ter matado um garoto de 5 anos. Eu queria que vocês fizessem um paralelo do tempo da ditadura militar no Brasil com o que vocês sofrem atualmente, no sentido de perseguição. Porque na própria mídia é muito pouco noticiado o que aconteceu na ditadura militar e também o que vocês sofrem hoje é muito pouco noticiado. Na minha área não teve mudança nenhuma entre ditadura, não. Ela mudou de nome, mudou de roupa. Nós não abrimos os arquivos da verdade. Então isso colabora e muito para que nós continuamos com essas impunidades, porque tudo isso é uma sequela do passado. Hoje, como outros companheiros aqui temos proteção policial, é uma espécie de vigília.
É uma espécie de monitoramento nosso, porque hoje a gente vive numa prisão sem jaula, nós vivemos monitorado. Na época da ditadura, não se podia publicar as coisas. E hoje se pode e não se quer. Então o interesse maior dos donos das emissoras de rádio e televisão, na boa maioria, é com o rendimento dele próprio. A ditadura da mídia brasileira era mais cruel do que a militar, porque a grande mídia nos transforma lutadores em bandidos. E a gente, aí, ainda bem que tem esses lutadores que não se rendem. Essa frase e pensamento do Ronaldo é muito profunda. Para falar mais sobre o ato dos militantes, está conosco o Givanildo Manuel da Silva. Ele é mais conhecido como Giva, é militante do movimento Tribunal Popular. Boa noite, Giva. Boa noite, prazer tê-lo aqui conosco. Prazer estar aqui hoje com você tem a informação de quantos militantes estão sendo ameaçados de morte no Brasil? Olha, oficialmente na lista da CPT, mais de 1.800 militantes, cerca de 1.803 militantes que estão ameaçados. Isso na lista da CPT, oficialmente. Agora nós sabemos que essa lista é muito maior, né? Por exemplo, o Manuel do Charco, um dos que deram o primeiro depoimento, ele fala que lá no Maranhão é muito maior esse número, é muito grande o número de militantes ameaçados. Se a gente vai para Mato Grosso do Sul, é um número imenso de indígenas que faz a luta pela terra lá, que é ameaçado. Se a gente vai para o Pará, então, que é o lugar que mais se mata lutadores sociais, ecologistas, né? É uma lista enorme, né? Então, daqueles que foram conseguidos mapear, militantes que fazem a luta por um outro mundo, por um mundo melhor, são 1.803. Essa é a lista da CPT. Que é já um número absurdo, com certeza. Absurdo. Qual foi a intenção do tribunal e dos movimentos sociais de realizar esse ato com os militantes e, inclusive, expondo os militantes? Quando, agora recentemente, né, os companheiros começaram a ser assassinados, principalmente aqueles que fazem a luta ecológica, né, nós começamos a ficar muito preocupados, porque foi exatamente no dia que estava sendo aprovado na Câmara o novo Código Florestal e logo em seguida também outras mortes aconteceram. A gente inclusive está demonstrando aí o encontro de vocês. Né? Exato. E aí, a partir daí, houve uma mobilização de alguns movimentos, com um desejo de alguns movimentos de tornar público essa situação. Agora, até então quem falava não eram as pessoas que estavam sendo ameaçadas, eram outras pessoas. Por exemplo, fizemos atos na PUC pela morte da irmã Dorothy, fizemos pela morte dos companheiros Eldorado dos Carajás. Mas hoje chega um grau de dramaticidade tão grande que se a gente não criar nenhuma situação que possa garantir a vida desses companheiros, esses companheiros efetivamente vão morrer. E se as pessoas não entenderem a dramaticidade desse momento, né, nós vamos ter cada vez mais militantes sendo assassinados, né? Por isso, né, de apresentar esses companheiros. Claro que a decisão de apresentar o rosto não foi nossa, foi dos próprios companheiros que preferiram se expor e enfrentar essa luta de peito aberto e não escondido, porque nas palavras de vários dos militantes, né, não é possível, né, se omitir diante do que está acontecendo, né, e não ter coragem de se expor, né, se acovardar. E se acovardar não é só a vida deles que estará comprometida, mas a vida de diversos outros militantes que estão ameaçados pelo Brasil. Que situação terrível dessas pessoas que são ameaçadas. Agora, quem está por trás destas ameaças, Giva? Veja só, a gente tem um processo de desenvolvimento no Brasil induzido pelo Estado e que diversos grandes grupos, né, são executores de diversas políticas, seja nas florestas, seja na região marítima, em todos esses locais, né? O próprio agronegócio, né, que é muito induzido pelo Estado brasileiro, né? Esses grupos, né, aí a gente verifica que existe uma omissão do Estado, né, tem feito toda uma ação de criminalização, de perseguição e de morte desses militantes, né? Ou seja, as grandes obras, os grandes projetos, os mega eventos, por exemplo, o Ronaldo do Pantanal, ele saiu de lá exatamente porque estava sendo tensionado para aquela comunidade sair de lá. Recentemente teve uma enchente lá que durou 90 dias, induzido pelo Estado, isso é denunciado, comprovado e tudo mais.
E agora, por exemplo, um exemplo da maior gravidade é que o município de São Paulo foi lá na região em que o Ronaldo foi obrigado a sair por conta que estava fazendo enfrentamento e disse que depois do Dia dos Pais, dia 14, eles vão passar o trator e vão derrubar aquelas comunidades que estão ali. Mas aqui você tem voz juntamente com todos que participaram desse movimento e a gente vai ficar muito atento a isso, porque é muita gente sendo ameaçada de morte. Agradeço a sua participação aqui e também pela coragem de todos esses militantes que se expuseram para que o problema pudesse chegar a mais pessoas. Uma boa noite para você. Boa noite, Ribeiro. E eu queria acrescentar uma pequena questão. Todos os militantes que estão no programa de proteção a militantes ameaçados, eles hoje fazem uma crítica contundente ao programa, pedem a extinção do programa, a criação de uma política pública que eles possam incidir nessa política, porque a situação deles é da mais alta gravidade e os programas não estão dando conta de garantir as suas vidas. E a gente vai ficar atento a isso, tenha certeza disso. Uma boa noite, viu, Gilberto? Atentado contra radialista no interior de Sergipe. O Wilton Andrade, dono de uma emissora no município de Itaporanga da Ajuda, teve o carro incendiado na madrugada de hoje dentro da garagem. A suspeita é de um crime político. O comunicador Wilton Andrade, a mulher dele e as duas crianças acordaram na madrugada com o veículo em chamas. Mesmo em meio a muita aflição, conseguiram abrir o portão e se livrar do carro, que bateu neste muro. A gente jogou o carro para fora. Assim que o carro saiu para fora, explodiu. O delegado do município, Marcos Garcia, esteve no local do atentado e fez os primeiros levantamentos sobre o crime. Foram vistos 2 motoqueiros, né, e que eles não teriam nem descido das motos. Eles atiraram a garrafa de coquetel Molotov. O carro queimado servia também como unidade móvel da Rádio Milênios, de propriedade do comunicador. A emissora foi fechada por determinação judicial, mas a programação permaneceu no ar através da internet. A polícia investiga ainda a possibilidade do crime ter relação com a política aqui do município, motivado talvez pelas críticas que o radialista fazia no programa dele a grupos influentes da região. Existe sempre o jogo político de oposição, de situação, enfim, sempre ocorre, né? E a gente fica no alvo dessas pessoas, né? A gente que faz o papel de imprensa, muitas vezes é confundido. O radialista foi recebido pelo secretário de Segurança Pública do Estado, João Eloy. Wilton pediu proteção para ele e para a família. O caso do atentado contra o radialista Wilton Andrade em Itaporanga da Ajuda. Esta manhã, ele solicitou formalmente proteção para ele e a família. O radialista Wilton Andrade esteve na Assembleia Legislativa e na sede da OAB, junto com o delegado do Centro de Defesa dos Direitos Humanos. Nas duas instituições foram formalizados pedidos de proteção para o comunicador, vítima de atentado na semana passada. Estaremos também protocolando na Comissão de Direitos Humanos da Câmara de Vereadores, do Ministério Público, porque este ato é um ato de terrorismo. Isto é uma violação de direito, de atentado a uma imprensa, de atentado a uma família. O atentado aconteceu na madrugada da última sexta-feira, quando o radialista, a mulher dele e os filhos foram acordados com o carro que estava na garagem em chamas. A polícia investiga várias versões para a motivação do atentado, entre elas a possibilidade de crime político, já que o Wilton, através do programa de rádio da qual é proprietário, tecia sérias críticas a pessoas influentes do município de Itaporanga da Ajuda. Difícil para o comunicador é tocar a vida a partir de agora. De sexta-feira para cá não conseguimos mais dormir. Eu tenho uma criancinha de 3 anos, a minha única filha mulher. É uma menininha de 3 anos, ela entende as coisas perfeitamente e ela está em trauma. Minha esposa, a mesma coisa, não consegue dormir. Qualquer pessoa que passa na porta, que para um veículo ou que tem um barulho, já se assusta e ela já começa até a gritar. Até olhando para dentro de casa, curiosos, a gente fica pensando que são pessoas que estão querendo vir para, talvez, acabar com o que não conseguiram fazer, né? No dia 12 de setembro, a militante da Rede de Comunidades e Movimentos contra a Violência, Márcia Honorato, sofreu um atentado no centro do Rio de Janeiro. Depois de tentarem atropelá-la no final da tarde, um grupo de homens encapuzados a bordo de um veículo cinza teriam tentado executá-la na noite do mesmo dia. Márcia Honorato começou sua vida de luta em 2005, depois da chacina da Baixada.
Na ocasião, 29 pessoas de um bairro pobre da Baixada Fluminense foram executadas por um grupo de extermínio composto por policiais militares. Márcia passou a ajudar os parentes das vítimas na luta por justiça para os assassinos. Mesmo depois da prisão dos PMs acusados, Márcia entrou para a Rede contra a Violência e seguiu na luta por justiça para as vítimas da violência do Estado contra o povo pobre. Peregrina das favelas do Rio, hoje ela empenha-se na denúncia dos abusos de policiais militares das unidades de polícia pacificadora contra moradores das favelas militarizadas. Em uma conversa na sala da Rede contra a Violência, Márcia contou à nossa reportagem um pouco de sua trajetória e relatou os momentos de desespero que vivenciou no dia em que sofreu o atentado. Em 2005, quando eu morava em Queimadas, houve uma chacina que ficou conhecida como a chacina da Baixada e eu atuei nessa chacina ajudando os familiares de vítima. A partir desse momento eu me tornei uma defensora de direitos humanos da área de extermínio. Bem, eu fui a responsável por arrumar dinheiro para poder organizar as famílias, para preparar a viagem para Brasília, para a gente poder ser recebido em Brasília, para criar um fato político de fato, né? E não ficar no esquecimento que as pessoas que morreram não tinham voz, não eram conhecidas, então poderia dar em nada. Bem, eu perdi minha casa, as duas casas, minha e do meu ex-esposo, né? Eu perdi meu pequeno comércio que eu tinha, perdi meu emprego. Hoje eu não tenho nada. Eu atuei em vários casos, que levou vários policiais para a cadeia. Uns foram presos, depois foram soltos, né? E teve a chacina da Via Show, teve da Rio Samba, do filho da Marisete. Teve várias chacinas, depois eu vim para o Rio, depois de muitas ameaças eu vim para o Rio, atuei em vários casos. Aí já passei a atuar em 2005, a partir de 2005 passei a atuar na Rede Comunidade contra a Violência. Então, a partir de 2005, a maioria dos casos da rede, eu atuei. Eu sofri atentado em 2007, né, que eu perdi a audição desse ouvido, eu perdi um dente aqui, que esse meu dente abriu com a escopetada, um cabo de escopeta de um policial fardado do 24º Batalhão na época, e nada foi feito. Denúncias, tem caixa de denúncias, nada nunca foi feito. A delegacia fechou por outras denúncias que eu fiz, claro, porque eu também, já que não ia ser preso por mim, ia ser preso por outras denúncias que eu fazia. Então eu não sabia dia e noite. Meu último atentado que eu sofri foi numa terça-feira, quando eu estava indo no ISE, né? O ISE é o Instituto de Estudo para a Religião, quando um carro tentou me atropelar, um Siena cinza. E aí, quando foi à noite, eram as 9 horas, eu estava indo embora e parou eu e minhas duas amigas para comer um cachorro quente. Nesse momento, o mesmo carro parou, conversou com um grupo de policiais do 4º Batalhão que estavam ali perto do cachorro quente na Cinelândia. Na hora eu achei que era um carro parecido com o que tinha me atropelado, mas eu ainda não me toquei. Eu só me toquei às 9 e pouca da noite, quando a gente foi pegar o ônibus lá em frente ao Campo de Santana, em frente ao Corpo de Bombeiro, quando esse mesmo carro, com o sinal fechado, jogou o carro em cima de mim. Aí quando eu vi uma brecha, eu entrei dentro de um bar que tinha na esquina, e aí eu corri pro banheiro. Né? Meu pensamento é correr pro banheiro e ver se eu conseguia sair por uma janela, alguma coisa assim. Esse foi o meu pensamento no momento. Mas aí eu fiquei tão retardada, eu fiquei chocada, fiquei tão retardada, porque quando eles voltaram, que eu vi eles voltando de ré e abaixaram o vidro, que eu vi que estava todo mundo encapuçado e fortemente armado, eu choquei. Correu todo mundo, um pouco correu para dentro, um pouco correu para a rua, outro pouco queria atravessar no meio do carro, na frente deles mesmo. Aí o cara aí eles foram arrancar com o carro e fizeram a volta de novo. Quando eu estava saindo, que eu fiquei vigiando para onde eles iam, o cara foi e falou assim pra mim: "Você viu, dona?" Eu falei assim: "Não vi nada. Deve ser algum acerto, eles estão procurando alguém." Aí eu fui, meti o pé. Quando perguntada sobre o seu sentimento, Márcia disse que, apesar dos riscos e do medo, alguém precisa mostrar o que está acontecendo, já que o Estado não tem compromisso com a verdade sobre o que acontece nas favelas do Rio. Ela disse também que a responsabilidade por protegê-la é do Estado. Entretanto, Márcia continua sem proteção e correndo o risco constante de sofrer um novo atentado. Eu tenho feito vários trabalhos que o Estado não faz, entendeu? Não faz porque o Estado não tem compromisso com a verdade, não tem compromisso com o direito à vida, não tem compromisso com direitos humanos. Porque se tivesse, eu nunca sabia por isso. O Estado até agora não me respondeu, não me convidou para falar, não fez nada.
um exército paralelo, mas é um exército paralelo que age dentro do Estado, não é fora. Né? É dentro do Estado, são agentes públicos da área de segurança que têm braços políticos, elegem vereadores, elegem deputados e frequentam os palácios. Falam em nome da ordem. Nós tivemos prefeitos aqui do Rio de Janeiro que chegaram a classificar a milícia como autodefesa comunitária. Isso é um escárnio. Chamar a milícia de autodefesa comunitária, dizer que a milícia era um mal menor, porque o grande objetivo é de enfrentar o tráfico, criando uma legitimidade para essa máfia. O tráfico tem que ser enfrentado, é evidente, qualquer grupo criminoso tem que ser enfrentado. Mas daí você tentar legitimar a milícia para poder dizer que tem um outro grupo que precisa ser enfrentado, isso é uma vergonha. Eu tenho feito uma pergunta aqui no Rio de Janeiro, independente do grande debate que a gente pode fazer sobre as UPPs, por que só tem o PP no Batã, que é onde esses jornalistas foram torturados, atendendo a um efeito simbólico, e em todas as outras áreas de milícia que crescem assustadoramente, são mais de 300 áreas milicianas hoje, não tem. Por que não tiram deles do domínio territorial? Porque é do domínio territorial que eles transformam em poder eleitoral e que eles fazem a extorsão direta do morador. Por que o poder público não retira o domínio territorial deles? Por que não faz a licitação das mães individualmente e combate o braço econômico deles? Porque não tem vontade política para fazer isso. Porque se beneficiam dos resultados eleitorais desses domínios criminosos, desses territórios do Rio de Janeiro. Isso é algo que ameaça o Estado Democrático de Direito. Ameaça a democracia. Não é só uma ameaça a um parlamentar, ameaça a uma juíza, a um promotor. Denúncias terríveis, terríveis, as denúncias do deputado Marcelo Freixo. Não é à toa que ele é caçado, não é à toa que o Serviço de Inteligência da Polícia Militar do Rio chega e diz assim, olha, tem aqui uma denúncia que vão te matar. No final da segunda parte da entrevista, não sei se eu deixo para amanhã ou se eu dou hoje, mas no final da segunda parte eu pergunto para ele, o senhor tem tantos inimigos assim, o senhor acha que o senhor vai morrer serenamente ou vai morrer matado? Não, Datena, não vamos conseguir me matar não e tal, porque é impressionante as denúncias que ele fez aí, você viu? Que as milícias alimentam políticos de verdadeiros currais eleitorais. E ele pergunta, por que onde tem milícia não tem o PP? Porque está combatendo bandido com bandido? O mal é pior que o remédio? Essa é a grande realidade. Na é verdade, fez denúncias terríveis aí, terríveis. Esse é o único país em que se faz denúncias terríveis e que de repente não vão atrás, porque isso está acontecendo no Rio há muito tempo. Os dois foram vítimas de uma emboscada no projeto de assentamento Praia Alta Piranheira, no município de Nova Ipixuna. O crime aconteceu por volta das 8 horas da manhã de ontem, nesta estrada vicinal às proximidades do Igarapé Massaranduba. Os agricultores estavam viajando numa motocicleta, quando foram surpreendidos pelos pistoleiros. Os corpos foram deixados na beira da estrada. Investigadores da Polícia Civil de Jacundá e Nova Ipixuna estiveram no local do crime. Segundo eles, há suspeitas de que madeireiros da região tenham envolvimento no crime. Nós iremos, a partir desse momento, escutar várias pessoas que têm conhecimento do histórico da vítima, das vítimas, que são pessoas que lutaram, né, em benefício aqui da floresta. E nessa situação há muito interesses, né, interesses de fazendeiro, interesses de poceiros, e essas são informações que nós precisamos filtrá-las, né, para tirarmos umas conclusões. Os agricultores denunciaram na Delegacia de Conflitos Agrários de Marabá que estavam sendo ameaçados de morte. Eles defendiam a manutenção da floresta e lutavam para impedir a retirada de madeira. A gente já tinha feito muitas denúncias, eles próprios já tinham ido na rede de televisão, por jornais impressos, a família tem os arquivos disso. Era uma coisa praticamente enunciada e a gente agora quer justiça, quer que faça valer toda a luta que eles tiveram durante a vida deles com relação ao meio ambiente, com relação à reforma agrária. E a gente não quer mais, nada menos que justiça. A polícia investiga o caso. Os corpos estão sendo velados no bairro de São Félix. Os corpos do casal que vinha recebendo ameaças de morte por denunciar desmatamento ilegal na Amazônia foram enterrados hoje no Pará. Movimentos sociais fizeram vigília durante a madrugada em homenagem ao casal assassinado. De manhã, no cortejo até o cemitério de Marabá, manifestantes interditaram a BR-222 e a estrada de ferro de Carajás. José Cláudio Ribeiro e Maria do Espírito Santo foram enterrados com uma despedida emocionada.
Lavradores da região dizem que José Cláudio e Maria estavam preocupados com as ameaças. Inclusive agora, perto deles de acontecer esse acontecimento, Dona Maria falou que eles estavam querendo ir embora daí, porque estavam muito ameaçados. Segundo a Comissão Pastoral da Terra, de 2006 a 2010 foram assassinados 154 trabalhadores rurais no Brasil. Só no Pará foram 70 mortes. Ainda se mata hoje no Pará porque alguém defende a floresta. Isso é muito grave, né? Num estado que está dentro da Amazônia, defender a Amazônia está correndo risco de morrer. 20 policiais civis e uma equipe de agentes federais investigam o assassinato dos extrativistas. Parentes e amigos das vítimas começaram a ser ouvidos informalmente e revelaram nomes de possíveis suspeitos do crime. Madeireiros que agiam ilegalmente no assentamento onde o casal vivia. Integrantes do movimento dos Sem Terra, índios e descendentes de quilombolas invadiram a sede do INCRA em São Luís para protestar contra a violência nos conflitos agrários. Os manifestantes fecharam o portão principal do INCRA e impediram a entrada de funcionários. São cerca de 300 pessoas que pedem proteção ao governo. Segundo a Pastoral da Terra, desde o ano passado, o Maranhão é o estado com o maior número de conflitos agrários, quase 400. 6 pessoas foram assassinadas. A última morte foi confirmada hoje. Uma índia de 51 anos. Ela vivia nesta aldeia no centro do estado e vinha sofrendo ameaças. Tem na região sempre essa rixa contra os indígenas, nessa rivalidade, essa questão de disputa por território. Assustados com a violência dos conflitos e com medo de novas mortes no campo, os manifestantes pedem a presença da Força Nacional de Segurança para proteger aqueles que estariam numa lista de pessoas marcadas para morrer. Nós solicitamos ao governo federal a proteção imediata de algumas lideranças que correm sério risco de vida e até o momento nós não recebemos nenhuma resposta. Segundo a Pastoral, apenas uma entre as 10 pessoas juradas de morte no estado está sob proteção do governo federal. Manuel Santana Costa anda escoltado desde fevereiro. Este agricultor, que conseguiu a posse de uma área demarcada pelo INCRA, diz que foi vítima de um atentado no fim de semana. Nós estamos sendo humilhados, perseguidos noite e dia, sem nós nunca ter feito mal para ninguém, por causa da terra. E onde é que nós vamos morar? O INCRA informou que está analisando todos os casos. Nós estamos fazendo gestão junto aos órgãos que têm a competência de cuidar da segurança pública, com a participação da Força de Segurança Nacional, com policiamento a nível estadual e com a Polícia Federal. Parentes do casal de extrativistas assassinado em maio deste ano denunciam que sofreram um novo atentado. Eles conseguiram escapar dos tiros, mas temem voltar para o assentamento Piranheira, em Nova Ipixuna, Praia Alta Piranheira, sudeste paraense. Veja aqui na tela a reportagem, aqui na tela do Povo. Temor, insegurança e medo. Esses são os sentimentos que familiares dos extrativistas José Cláudio e Maria do Espírito Santo estão vivendo. Mas, essa madrugada, novo atentado deixou os assentados do projeto Praia Alta Piranheira ainda mais temerosos. Laísa dos Santos, irmã de Maria do Espírito Santo, fala dos momentos de angústia que passou acompanhada do esposo. O meu esposo teve que vir aqui na cidade. Quando ele retornou, ele percebeu que alguém foi na nossa casa, pegou uma palha de coco, um tronco que estava lá em cima, uma coisa que o vento não consegue trazer, e deixaram no meio da estrada. O que ele entendeu? Alguém deixou algum recado que andou aqui em casa, né? Quando foi para amanhecer hoje, ele acordou por um barulho, só que ele não entendeu o que seria aquilo. Então ele ficou preocupado, mas também não saiu de dentro de casa com medo. Quando foi de manhã, ele levantou, foi para o curral. Antes de ir, ele procurou os cachorros. Não tinha, eles não estavam. E quando ele retornou do curral, o cachorro tinha chegado. Já ele percebeu que o cachorro estava baleado. Na fuga, o casal sequer observou se o cão atingido sobreviveu. E voltar ao assentamento não é tarefa fácil. Nós não sabemos agora se o cachorro está vivo, porque ele teve que vir imediato, porque o nosso transporte é moto, né? Então não tinha como trazer o cachorro e nem tinha quem ficar cuidando do cachorro, porque os vizinhos não andam mais nas nossas casas. Na nossa lá, que ainda ele fica lá com medo, né? Com medo de quem encontrar na estrada. Laísa e Claudelice Silva Santos, irmã de José Cláudio, estiveram em Belém para relatar o caso ao procurador da Justiça.
e também prestaram depoimento na Delegacia de Conflitos Agrários de Marabá, onde elas mostraram documentos que pedem a federalização do processo sobre a morte do casal. De acordo com Claudelice, a família que vive o drama de constantes ameaças de morte no projeto de assentamento fará uma viagem para Brasília para uma reunião com o ministro da Justiça. Hoje, depois dessa nova informação desse atentado, a gente teve que alterar e pedir urgência, né, no processo de proteção para a família, porque a gente está correndo atrás do processo de viabilizar, pelo menos, a prisão dos mandantes, né? Então a gente sente, nós sabemos, a informação chega até nós, que a gente pode morrer a qualquer momento, em qualquer esquina dessa. Então a gente precisa que divulgue que a gente está totalmente à mercê e que o poder público simplesmente não está fazendo muita coisa. José Cláudio e Maria do Espírito Santo foram mortos no dia 24 de maio dentro do projeto de assentamento Praia Alta Piranheira, quando trafegavam em uma moto. A Polícia Civil do Pará pediu a prisão preventiva de 3 suspeitos de participar do assassinato do casal de extrativistas, mas todos estão foragidos. Eles foram indiciados por homicídio triplamente qualificado. A gente não sabe nem explicar nesse momento, eu só sei que ninguém queira passar o que nós estamos passando hoje. Quer passar? É 3, um mandante, coloca aqui a foto dos caras, um mandante e 2 executores. O mandante e os 2 executores com prisão preventiva, nenhum é encontrado. Tá? Parece a história do Joelson já. José Rodrigues Moreira é o mandante, está aqui a foto dele. Se quiser encher na tela, pode encher também, que vai ajudar muito as pessoas a procurarem também. Aí tem o Lyndon Johnson Silva Rocha, que é este aqui, certo? É executor. E o de baixo, Alberto Lopes, que é outro executor. Tá com boné aí branco. Se você tiver informações, ligue 181, ligue para a polícia. Isso não é exclusivo. Tá aqui ó, a foto dele inteira. Isso aqui não é exclusividade nossa, não. É uma juíza lá no Rio levou 21 tiros, porque não tinha guarda junto com ela. Os pobres dos ruralistas, aqui é horrível. Aqui foi combater alguma coisa que mexe com alguém poderoso, meu amigo. É perigoso demais. Depois de 3 meses, radialista ameaçado de morte volta a Sergipe. Ele retorna à cidade de Itaporanga, escoltado por integrantes da Força Nacional. A movimentação de policiais da Força Nacional de Segurança no aeroporto de Aracaju deixou as pessoas curiosas. Eu tô até meio assustada, eu tô aqui esperando um voo e eu não sei o que está acontecendo, está acontecendo? O radialista Wilton Andrade desembarcou em Aracaju com a família por volta das 2 horas da tarde. Ao todo, 9 policiais foram enviados a Sergipe para garantir a segurança do radialista. A gente se sente um pouco mais tranquilo, não tranquilo por inteiro, mas dá um alívio que você vê que a Força Nacional está nos escutando, está aqui nos protegendo. Aí dá esse alívio, mas é uma sensação diferente depois de 3 meses que a gente passa distante do nosso estado. Em dezembro do ano passado, 3 homens incendiaram o carro que estava na garagem da residência do radialista. A suspeita de familiares era que o fato havia sido motivado após uma denúncia feita por Wilton. Os policiais da Força Nacional vão permanecer 24 horas na casa do radialista em Itaporanga da Ajuda por no mínimo 30 dias. Nós vamos permanecer na cidade de Itaporanga, dando proteção ao senhor Wilton e aos familiares dele, até que haja um término do inquérito, que conheça-se a autoria do atentado que ele sofreu, ou até que a situação se arrefeça por si só, que nós sintamos que esteja mais tranquilo, que possamos retrair para Brasília. Acreditamos que no decorrer dessa minha chegada agora, o caso que aconteceu comigo seja elucidado. Aguardamos que tudo isso realmente seja esclarecido para que nossa tranquilidade realmente chegue aos nossos corações e à nossa família. Outro líder camponês assassinado na Amazônia. Na manhã desta sexta-feira, Adelino Ramos levou um tiro de um motociclista quando estava dentro de um carro com a mulher e as 2 filhas. Depois do assassinato de um casal de extrativistas no Pará, é a 3ª morte de líderes em 4 dias nos estados que compõem a Amazônia Legal. O agricultor Adelino Ramos tinha 56 anos e vinha sendo ameaçado de morte pelos madeireiros. A pressão aumentou segundo a Comissão Pastoral da Terra depois que o IBAMA prendeu madeira extraída ilegalmente e cabeças de gado. Adelino era um dos sobreviventes do massacre de Corumbiara que aconteceu há 16 anos e onde 12 líderes camponeses foram assassinados. Ele participava ativamente no movimento camponês de Corumbiara.
Adelino Ramos também era pai de outro sobrevivente da chacina em Rondônia, entrevistado em março aqui no seu jornal. Em seu relato na época, o Sem Terra falou da angústia da perseguição. Eu sofro certo tipo de preconceito como se eu fosse um assassino, como se eu tivesse que estar na prisão mesmo, entendeu? Então, assim, é muito difícil. Então, o que eu quero pedir é justiça. Eu sei que estou correndo risco de vida, de estar aqui falando isso para vocês, mas, como eu sempre digo, é melhor morrer lutando que ter sido covarde e não ter lutado pelos seus direitos. E agora você vai conhecer duas pessoas que estão nessa lista de ameaçados de morte. Eles vivem em uma comunidade de quilombolas no Maranhão. Estamos no Quilombo Charco, localizado no município de São João Batista, no norte do Maranhão. São 1.400 hectares ocupados por 71 famílias de quilombolas, descendentes de antigos escravos que viveram na região. Aqui as pessoas vivem com medo. Dona Maria Ivanilde mora com os 3 filhos no casebre de palha e teme ações de pistoleiros. Eu tenho medo de morrer, perder minha vida, porque a minha vida é só uma. Tenho medo demais. O dia a dia na roça também virou um tormento. Dona Maria do Rosário agora trabalha assustada na lavoura de mandioca. Fico assim com medo deles virem querer matar a gente, não sabe? Porque já matou o companheiro que estava aqui com a gente e já tiraram. O clima de tensão aqui no Quilombo é tão grande que muitos estão abandonando as terras com medo de morrer numa emboscada. Foi o caso da família que morava nesta casa. O casebre está fechado, assim como vários outros na vizinhança. E ficou com medo de ficar sozinho, como aconteceu também com esse aqui, aquele outro. Ficaram com medo e saíram. O medo dos quilombolas tem motivo. Em outubro do ano passado, o líder deles, Flaviano Pinto Neto, foi morto numa emboscada. O fazendeiro Manuel Gentil Gomes, que reivindica a posse da terra, foi apontado no inquérito policial como mandante do crime. Ele foi preso, conseguiu um salvo-conduto e aguarda o processo em liberdade. Nossa reportagem procurou o fazendeiro, que não foi localizado. Hoje, o novo líder dos quilombolas, Manuel Santana, vive sob escolta para não morrer assassinado. Ele ocupa o topo de uma lista com 27 pessoas juradas de morte no Maranhão, segundo a Pastoral da Terra. Para proteger a vida dele, a Força Nacional de Segurança Pública foi acionada. Policiais de elite de vários estados e corporações, sob o comando do Ministério da Justiça, foram deslocados para o assentamento. Eu ando 24 horas aos cuidados da Força Nacional de Segurança. Então, essa já é uma mudança 100%, porque toda a minha ida e vinda é garantida por eles. O que ele pode fazer sem a presença de vocês? É quase nada o que ele pode fazer, né? Ele dentro da residência dele, a gente fica na parte externa, né? Aí ele tem a privacidade dele, é basicamente essa, só dentro da residência, né? A gente fica fazendo a proteção externa no caso. A vida dele é responsabilidade de vocês? Sim, a gente tem que manter ele vivo para que ele possa continuar trabalhando para esse povo, né? Segundo a Pastoral da Terra, no ano passado no Maranhão foram assassinados 4 camponeses vítimas de conflitos de terras. Esta semana, mais um maranhense pediu proteção ao Ministério da Justiça. A casa de Almirandi Pereira foi atingida por vários tiros de pistola. Ele também mora no Quilombo Charco e diz que vem sofrendo ameaças há 2 anos. Quero proteção para minha família, porque a gente fica desprotegido. Como está rolando essa história, com certeza, ou eu ou alguém da minha família vai embora. Na Amazônia, a causa é a floresta. Aqui, a causa qual é? Aqui é a permanência de toda a comunidade no território. Aqui a comunidade quilombola do Charco, segundo os estudiosos, está aqui desde 1857. Então, quando alguém diz que nós somos invasores, ele está tentando negar uma história de ex-escravos que aqui habitam desde 1857. Então, se há um invasor, é o branco, que chegou depois dos escravos que aqui moram. A antropóloga do INCRA, Lidiane Amorim, é quem coordena o setor de regularização de quilombos no Maranhão. Ela falou sobre a situação da comunidade. Infelizmente, a situação de Charco, ela é um retrato e a imagem de todas as situações dos quilombos aqui no Maranhão e no Brasil. O INCRA é uma instituição que tem um contingente de técnicos muito pequeno,
No Maranhão, a gente tem 266 processos abertos, só temos 14 relatórios publicados. Então, você vê a dimensão da questão quilombola e o tratamento que está tendo pelo governo. Eu poderia te citar várias comunidades que estão na mesma situação, que são mais de 100, e que estão na mesma urgência da comunidade de Charco e que o INCRA não tem estrutura para atender, não tem técnico, não tem estrutura operacional. Então, assim, o problema não é a questão do recurso, é a estrutura da instituição que não está adequada a atender essa política com eficiência e qualidade que ela merece ser. O INCRA tem prazo até setembro deste ano para concluir o relatório técnico necessário para conceder o título de terras para o Quilombo do Charco. O deputado estadual do Rio de Janeiro, Marcelo Freixo, vai morar na Europa a convite da Anistia Internacional. O parlamentar responsável por investigar a ação de milícias vem recebendo ameaças de morte. Em apenas um mês, o deputado estadual Marcelo Freixo recebeu 7 ameaças de morte. Tivemos acesso a algumas informações passadas ao Disque Denúncia, que milicianos da Zona Oeste estariam reunidos em um churrasco para tramar a morte do político, e também sobre um esconderijo onde estariam guardadas armas para o atentado. Já o Serviço de Inteligência da Polícia Militar descobriu que o ex-PM Carlos Ari Ribeiro, o Carlão, que fugiu do Batalhão Especial Prisional no início de setembro, receberia R$400 mil para matar Marcelo Freixo. As graves denúncias levaram o parlamentar a buscar refúgio no exterior. O destino é a Europa, mas a cidade não foi divulgada. O convite partiu da Anistia Internacional, uma organização que luta pela garantia dos direitos humanos no mundo. Eu não tenho problema particular com a milícia, sequer moro em área de milícia. O problema da milícia é um problema de todo cidadão no Rio de Janeiro, é um problema de todas as autoridades públicas. Estou chamando a atenção para dizer que o problema das milícias está longe de estar resolvido. O deputado já pediu licença do cargo durante o período de viagem. Marcelo Freixo recebe ameaças desde 2008, quando entregou o relatório sobre as milícias no estado do Rio. Hoje, são mais de 300 áreas controladas pelos grupos paramilitares. O deputado faz um alerta. Caso nada seja feito, o Brasil pode se ver na mesma situação que a Colômbia. Tem elementos em comum que nos preocupam, como, por exemplo, agentes públicos da área de segurança dominando territórios diretamente envolvidos com organizações criminosas, militarizados, que têm domínio militar armado e, a partir daí, de uma diversidade econômica grande, lucrativa, que é envolvido no crime. A Secretaria de Segurança Pública enviou nesta segunda-feira um ofício ao presidente da Assembleia Legislativa do Rio, deputado Paulo Melo. No documento, a Secretaria diz que todas as denúncias ao deputado Marcelo Freixo foram investigadas e que essas investigações são sigilosas. Eu espero que, evidentemente, a Secretaria de Segurança tome as devidas providências, porque se eles são capazes de torturar jornalistas, matar uma juíza e ameaçar o parlamentar, o que eles não estão fazendo com a vida de milhares e milhares de pessoas que vivem nas áreas que eles têm os seus domínios? Essa história do deputado estadual Marcelo Freixo é extremamente grave. É mais um sinal da necessidade de uma mobilização nacional, executivo, legislativo, judiciário, para enfrentar as milícias. Esses bandidos têm ramificações em todos os setores da sociedade brasileira e estão crescendo assustadoramente. Não é exagero afirmarmos que, se não houver um combate duro, permanente, sem tréguas a esses facínoras, o Brasil está condenado a ser uma outra Colômbia ou um outro México, onde o crime organizado está entranhado na sociedade e mata milhares de pessoas que ousam atravessar o seu caminho. Com 6 assassinatos, infelizmente eu sou uma das pessoas que consta na lista dos marcados para morrer. Espero que isso não aconteça. A gente vem lutando e tento me manter como uma pessoa normal, apesar de muitas limitações na vida, de estar sob proteção policial, mas eu peço muita coragem para todos que lutam em defesa da vida, em defesa do direito de outros companheiros. Então agradeço o espaço, peço aos companheiros que tragam, por gentileza, essas cartilhas, esses jornais, para que a gente possa distribuir aqui, que nós gostaríamos que o evento mandasse essa filmagem para São Paulo, para mostrar que foi distribuído, que vocês estão recebendo e que possam também, nos espaços onde vocês atuam.
A história da luta pela reforma agrária no Brasil é uma história em que um lado tem sido vitimado há muitas décadas, pode-se dizer secularmente. De 1960 para cá, ultrapassa-se 2.000 trabalhadores rurais e aqueles que o defendem assassinados. A Polícia Militar do Estado do Pará, em conluio, organizada, articulada com os latifundiários, em uma tarde apenas, para desobstruir a rodovia PA 150, que liga a cidade de Marabá a Belém, assassinou 19 trabalhadores rurais, deixando 169 feridos. Marcha Interrompida é uma história, é um romance que usa ficção, que usa fatos reais, é uma construção romanceada daquele triste fato da história brasileira, quando os trabalhadores foram assassinados, por lutarem por terra, por lutarem por uma sociedade mais justa, por defenderem os seus direitos a trabalharem com dignidade na terra. Os responsáveis por estes milhares de crimes contra trabalhadores rurais na história brasileira estão impunes, especialmente os policiais que assassinaram os 19 trabalhadores rurais em Eldorado dos Carajás. Já ocorreram julgamentos, em um deles, inclusive, o coronel que comandou a operação foi condenado a mais de 500 anos de prisão. Eles recorreram ao Tribunal Superior e a pena foi suspensa. Ou seja, os responsáveis pelo massacre de Eldorado de Carajás permanecem impunes. Só tem mulher e criança dentro, bicho. Só mulher e criança dentro. Só mulher e criança, avisa aí. Só tem mulher e criança lá, vem! Só mulher e criança. Para, só tem mulher e criança aí dentro. Só tem mulher e criança lá. Só tem mulher e criança. Para de atirar, só tem mulher e criança. Ao longo da história, somente 3 fazendeiros e alguns pistoleiros foram condenados e cumprem penas. Os latifundiários, o Estado, através de seus agentes, os policiais, através da própria justiça, assegura a impunidade aos mandantes. A imprensa dá a entender que os violentos são os que lutam pela reforma agrária, que os violentos somos nós que defendemos a terra, por ocuparmos as terras, por bloquearmos rodovia, por lutarmos pela reforma agrária. Enquanto nós fazemos ações de massa desta natureza, os agentes da pistolagem, bandidos pagos pelo latifúndio, muitas vezes inclusive policiais, matam os trabalhadores rurais e, apesar da violência ser praticada por eles, nos acusam de violência. Para vocês verem que a nova república está jogando trabalhador contra trabalhador. Porque vocês também são trabalhadores. Nós queremos pedaço de terra para dar alimento para os próprios filhos de vocês na cidade. O livro constrói isso, a vida, os questionamentos, as necessidades, o comportamento das pessoas que estão acompanhando aquilo, inclusive como os pistoleiros que participaram do massacre, vestidos de policiais no dia, estão atuando. Existiam policiais também que apoiavam o movimento, que são obrigados a atacar aquele grupo de trabalhadores. Bem como o romance retrata o que ocorre nos meandros da política, nos meandros da sociedade governamental, nas questões internas das autoridades, o comportamento, o desinteresse e, ao mesmo tempo, os sonhos daqueles que estão lutando por conquistar uma vida melhor. O romance é essa história, mostrando como se dá a questão da floresta, a realidade da floresta amazônica, a flora, a fauna, o clima, o ambiente, os riachos, a alegria das crianças ao nadarem nos rios, os sonhos daquelas crianças e daquelas famílias em conquistar uma terra. É uma construção mostrando a necessidade de se existir respeito à vida, à dignidade humana, à sociedade, aos direitos dos trabalhadores brasileiros, fundamentalmente o respeito à dignidade humana. Marcha Interrompida, a partir do fato ocorrido em Eldorado dos Carajás, é um grito em defesa da vida. Forte, construída pelo poder popular, nossas forças cercadas pela chama da esperança do triunfo que virá. Forjaremos essa luta com certeza, pátria livre, operária, camponesa. Nossa estrela enfim triunfará.
Ainda no tema de colegas de profissão, somente este ano, agora 2011, 20 jornalistas da América Latina foram assassinados enquanto trabalhavam. O Gelson Domingos, nosso repórter cinematográfico da Band Rio, infelizmente é parte dessa estatística, não é? Vamos ver. Gelson não teve nenhuma chance. O tiro no peito que atravessou o colete e matou o repórter cinematográfico partiu de um fuzil. A perícia não divulgou ainda o calibre da munição, mas não é preciso ser especialista para reconhecer o poder de fogo dos criminosos do Rio. Só nessas imagens exclusivas de um julgamento do Tribunal do Tráfico, o bando carrega 3 fuzis. Este tem até mira telescópica. Por isso, o combate ao narcotráfico não é nada simples. Se fosse uma guerra, seria muito fácil. Na guerra você cerca e aniquila, né, para usar a expressão militar. A questão do tráfico é muito mais complexa. Para tentar controlar a violência, a polícia partiu para técnicas de inteligência. Mas o processo de pacificação do Rio ainda é modesto. Já foram implantadas 18 unidades de polícia pacificadora, mas apenas 2, a da Cidade de Deus e a do Batã, são na zona oeste da cidade. Rota de fuga dos bandidos. A zona oeste do Rio se transformou no reduto de criminosos que escaparam das favelas pacificadas. A região é um verdadeiro barril de pólvora, onde milicianos e traficantes de drogas disputam o controle das comunidades. Os confrontos com a polícia são tão violentos que nos últimos 6 meses, 40 pessoas foram mortas. À medida que se instalam UPPs e que se dificulta a vida desses bandidos em alguns lugares, eles acabam se concentrando em outros lugares. E uma operação policial, que às vezes é uma operação de reconhecimento, como era o caso, para verificar a presença de bandidos, de repente se transforma num combate urbano praticamente. Na última sexta-feira, bem perto de onde a polícia invadiu a favela de Antares, bandidos em fuga entraram numa escola onde estavam 600 alunos. Com os criminosos foram apreendidos este fuzil russo AK-47 e um americano M16. Uma surpresa até mesmo para a experiente delegada. Uma arma daquele tamanho, vocês viram o tamanho daquela arma? Como é que alguém entra numa escola com um fuzil? Como é isso? No último mapa do tráfico de armas no Brasil, o Ministério da Justiça contabilizou 16 milhões de armas de fogo circulando entre os brasileiros. Esse armamento chega aos bandidos por pelo menos 3 caminhos. Por contrabando, né, porque a nossa fronteira é gigantesca, é muito difícil de ser fiscalizada, e por desvios das próprias polícias e uma terceira via, que é a cumplicidade de policiais que, ao desarmar o bandido nas operações policiais, acabam revendendo a arma para a própria bandidagem. Gelson Domingos faz parte agora de uma lista trágica para os jornalistas da América Latina. Só este ano, pelo menos 20 foram mortos, todos trabalhando. É a Mônica Puga, colega experiente ao extremo no Rio de Janeiro, e só uma linha de comentário. O armamento do bandido, lógico, é muito melhor, muito mais poderoso do que o armamento da polícia. Infelizmente é assim. A morte do cinegrafista da Band foi notícia na imprensa internacional. Várias entidades lamentaram o assassinato de Gelson Domingos. O jornal britânico The Guardian destacou que Gelson foi o primeiro jornalista a ser morto durante uma operação policial no Rio de Janeiro. O inglês The Telegraph, a rede americana CNN, o jornal argentino Clarín e diversos sites italianos e franceses divulgaram o assassinato durante o conflito entre policiais e traficantes. A Anistia Internacional condenou a violência no Brasil e o Palácio do Planalto expressou pesar ao classificar a morte do cinegrafista de trágico episódio. A Associação Brasileira de Imprensa lamentou a morte de Gelson e disse que o jornalista deu o melhor de si no cumprimento da obrigação profissional. A ONG Rio de Paz fez uma homenagem na praia de Copacabana. No cartaz, a frase: Gelson Domingos, o tiro que acertou o seu peito atingiu os nossos olhos. Hoje trouxeram seus depoimentos. São 8 companheiros, de mais de 2.000 companheiros que estão sendo ameaçados de extermínio. A nossa ideia, que organizou esse ato, não é parar nesse ato. Na realidade, nós deveríamos estar com esse tuca lotado, mas ainda mostra como é que a universidade ainda está de costa para as lutas. Mas nós estamos aqui e nós vamos continuar. Nós vamos continuar na luta, porque a luta é de todos nós ameaçados. E quem somos todos nós?
somos trabalhadores, somos quilombolas, somos os jovens negros da periferia, somos as mulheres vítimas de violência, somos os indígenas, somos os trabalhadores do mar e que estamos aqui. Não foi fácil construir esse ato. Cada companheiro que está aqui ameaçado, para chegar aqui foi muito difícil. E para nós também não é fácil, numa universidade que cada vez mais, com a educação e o ensino, tem se construído de forma elitista, que faz com que companheiros não conseguem chegar ao ensino superior. Mas todos os companheiros e companheiras aqui nos dão a vitalidade, o exemplo, a energia de que nós não vamos parar. E aí, Rosângela? E aí, Maria? E aí, Eliseu? E aí, Alexandre? E aí, Márcia? E aí, Sassá? E aí, Ronaldo? E aí, Helena? E aí, Oni? E aí, Givani? E aí, todos que estamos aqui. Não vamos nos calar, porque temos que erguer barricadas, porque temos que dar um basta a esses assassinatos na cidade e no campo, um basta a esses assassinatos que recaem sobre os trabalhadores. Hoje, a burguesia e o Estado ceifam a alegria e os sonhos de cada um de nós, da maioria desse planeta. Não podemos nos calar. Dos movimentos sociais e de todos nós que somos ameaçados. Viva a luta! Viva os companheiros ameaçados! Viva! Em La Pampa me poncho a volar, esteira de vento e luar, vento e luar. Nós vamos prosseguir com no rumo certo da estrada, unidos vamos crescer e andar. Nós vamos repartir, companheiro, o campo e o mar. O pão da vida, meu braço, meu peito, feito pra amar. Americana, pátria morena, quiero tener guitarra e canto livre em tua amanhecer. No Pampa, meu pala voar, esteira de vento e luar, vento e luar.